Nós vamos agora fazer o estudo de razão e proporção. Nós vamos ver a definição de razão, como eu represento, quais são os termos que formam uma razão e o que é uma proporção e a relação fundamental da proporção que nós vamos estar aplicando, nas atividades encontradas aí no nosso próximo conteúdo. Razão é o quociente indicado entre dois números racionais, sendo que o segundo número tem que ser diferente de zero. Quando eu falo em quociente, eu estou falando em quê? Em divisão. E na razão, o quociente é expresso em forma de fração. Como você pode perceber, uma razão é representada por uma fração. No entanto, não deve ser lida como se fosse um número racional. Aqui, por exemplo, eu leio 1/2. Na forma de razão, 1 está para 2. 3/4. Na razão, 3 está para 4. 5/3. 5 está para 3. Se eu tenho, por exemplo, seja A igual a 18 e B igual a 12, qual é a razão entre A e B? Então, o que é razão? Razão é o quociente que eu vou sempre representar em forma de fração. Então, a razão entre A e B é A para B. Qual é o valor de A? Então, o A vale 18. Qual é o valor de B? 12. Então, a razão de A para B é 18 para 12. Esta é uma razão em que eu posso simplificar, eu posso reduzir. 18 e 12 são divisíveis por 6. 18 dividido por 6, 3. 12 dividido por 6, 2. Então, essa é a forma reduzida da razão A para B, proposta aí no exemplo. No segundo exemplo, nós temos, numa sala de aula, temos 45 alunos, sendo que 10 são homens. Qual é a razão entre o número de alunas e o total de alunos dessa sala? Então, eu quero a quantidade de alunas para o total de alunos dessa classe. Se a classe tem 45 alunos e 10 são homens, então quantas são as alunas? Então eu vou subtrair 45 menos 10, 35. E o total, 45. Então a razão entre o número de alunas e o total de alunos da classe é 35 para 45, que eu posso ainda simplificar. Terminou em 5, eu posso dividir por 5. 35 dividido por 5, 7. 45 dividido por 5, 9. O que quer dizer essa razão? Que em cada 9 alunos dessa turma, 7 são mulheres. No terceiro exemplo, João fez o Enem e acertou 120 questões. Sabe-se que o Enem possui 180. Qual é a razão entre o número de erros? Então, eu tenho que ter muita atenção quando eu vou resolver um probleminha de razão, porque nem sempre o que o enunciado traz é o que eu vou usar na resolução. O anterior, por exemplo, falou em número de homens e na pergunta veio o número de mulheres. Aqui disse que João acertou 120 questões. Quer saber entre a razão entre o número de erros e de acertos. Então, nós vamos fazer erros sobre acertos. Se tinha 180 questões e João acertou 120, então quer dizer que ele errou 60. E ele acertou quantas? 120. Então, a razão entre o número de erros e acertos é 60 para 120. Posso simplificar. Sempre que dois termos em uma fração ou uma razão termina com 0, eu posso cortar. Então, vou ter 6 para 12. Ainda posso simplificar, ainda são divisíveis por 6. 6 dividido por 6, 2, 1. 12 dividido por 6, 2. Então, a razão entre o número de acertos e o número de erros é 1 para 2. No terceiro exemplo, aqui nós temos uma razão especial, que é a velocidade média. Quando eu vou calcular a velocidade média, eu vou fazer o quê? Para calcular a velocidade média, eu vou pegar a distância percorrida por um móvel e dividir pelo tempo
gasto para percorrer essa distância. Então, um motorista realiza uma viagem entre duas cidades com uma distância de 120 quilômetros em 2 horas. Qual é a velocidade média que esse motorista viajou? Então, basta simplificar. 120 dividido por 2, 60. Então, ele fez essa viagem a 60 quilômetros por hora. E também a escala. A escala também é um tipo de razão especial. O que é escala? Escala é a representação, né, de distâncias muito grandes em medidas pequenas. A escala ela é muito usada em construção civil, nos mapas, né? Aí eu pego um mapa, eu quero ver a distância entre Iapu e Belo Horizonte. Eu vou pegar o mapa, eu não sei que distância é essa, eu vou olhar a escala do mapa, vou fazer a conversão de medidas e vou encontrar a medida real. Então, a escala é o quê? É o comprimento de uma medida no desenho sobre o comprimento real. Então, no probleminha eu tenho, sabe-se que um terreno possui 50 metros de largura. Veja bem, e sua representação em um desenho é 20 centímetros. Então, esse 20 centímetros é o comprimento no desenho. Então, vou colocá-lo no numerador. 50 metros é o comprimento real. Só que eu tenho que estar com as unidades iguais. Então, eu vou transformar o comprimento real para centímetro. Então, eu tenho metro, decímetro, centímetro. Cada 1 metro tem 100 centímetros. Então, eu vou acrescentar 2 zeros. Então, 20 está para 5.000, que eu posso simplificar, posso cortar 2 do numerador com 2 do denominador, vou ter 2 para 500. Ah, são pares, eu ainda posso dividir por 2. 2 dividido por 2, 1. 500 dividido por 2, 250. Então, nessa escala, cada 1 centímetro do meu desenho equivale a 250 centímetros do comprimento real. Proporção. A proporção é uma igualdade entre duas razões. Quando temos a igualdade só de duas razões, chamamos essa igualdade de igualdade simples. Se tivermos a igualdade de mais de duas razões, vamos chamar de proporção contínua. Sempre que eu tiver duas razões só, simples. 3 ou mais, contínua. Então, reforçando, olha. Proporção é uma igualdade entre duas razões. Como que eu leio? Na razão, eu leio A está para B. Na proporção, como eu tenho uma igualdade de duas razões, eu vou ler A está para B, assim como C está para D. E o nome dado aos termos da razão é extremos, né, que é o primeiro e o último, e meios, que são os termos intermediários. E, conhecendo os termos da fração, nós vamos ver a propriedade da proporção. Numa proporção, sempre o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. É o que eu chamo de produto cruzado para encontrar um valor desconhecido. Então, se um exercício pede para você verificar se uma sequência de números são proporcionais, o que você vai fazer? Na mesma ordem, você vai dizer que 2 está para 4, assim como 8 está para 16. Para saber se esses números formam uma proporção, você pode fazer o quê? Vou multiplicar os extremos, igual, e vou multiplicar os meios. 2 vezes 16, 32. 4 vezes 8, também 32. Então, nesse caso, os números são proporcionais. É proporção. No segundo exemplo, 3 está para 5, assim como 2 está para 3. E vou multiplicar cruzado. 3 vezes 3 é igual a 5 vezes 2. 3 vezes 3, 9. 5 vezes 2, 10. 9 é igual a 10? Não. Então, nesse caso, não são proporcionais. Usando as propriedades das proporções, determine
o valor do termo representado pelas incógnitas nas proporções a seguir. Lembrando que incógnita é o mesmo que variável, são as letras, os valores desconhecidos. Então, aqui, pela propriedade da proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, x vezes 6 é igual a 24 vezes 3. X vezes 6, 6x. 3 vezes 4, 12, vão 1. 3 vezes 2, 6. 6 mais 1, 7. Então, ó, só conferindo. 24 vezes 3, 3 vezes 4, 12. 3 vezes 2, 6. Mais 1, 7. O 6 está multiplicando, ele passa para o segundo membro, dividindo em forma de fração. 7 dividido por 6, 1. 1 vezes 6, 6 para 7, 1 desço o 2. 12 dividido por 6, 2. 2 vezes 6, 12 para 12, 0. Então, nesse caso, x é igual a 12. Aqui na letra B eu tenho uma fração que eu posso reduzir, eu posso simplificar? Na mesma fração, para você trabalhar com valores menores, pode. Eu posso dividir 50 e 25 por 25, né? É mais fácil do que de multiplicar 8 por 25 e depois dividir por 50. Então, nós vamos ter 50 dividido por 25, 2. 25 dividido por 25, 1. E multiplicar cruzado. 2 vezes y é igual a 8 vezes 1. 2 vezes y, 2y. 8 vezes 1, 8. O 2 está multiplicando, ele passa para o segundo membro, dividindo em forma de fração. E 8 dividido por 2 é igual a 4. No terceiro exemplo, multiplicando cruzado. 1 vez z é igual a 4 vezes 7. 1 vezes z. 4 vezes 7, 28. Então, z igual a 28. Último exemplo, um exemplo mais complexo. A razão entre a idade de Pedro e seu pai. Então, eu vou chamar o Pedro, que é o filho de x, e vou chamar o pai de y. Então, a razão entre a idade do Pedro e de seu pai é igual a 2 nonos. Primeira informação. Se a soma das idades é igual a 55 anos, então quantos anos o Pedro tem? O que nós podemos analisar aqui? Eu vou relacionar a soma da idade com a idade do Pedro, porque é a idade dele que eu quero saber. Então, o que eu vou fazer? Então, x mais y, que é a soma da idade dos dois, eu vou relacionar só com a idade do Pedro, né? Então, de acordo com a razão, o Pedro, cada 2 anos do Pedro equivale a 9 anos do pai. Então, a soma é 2 mais 9, de acordo com a razão inicial, com os dados iniciais. E a parte que corresponde à idade de Pedro é 2. A soma real das duas idades, nós temos que é 55. Então, 55 está para x, assim como 2 mais 9, 11 está para 2. Multiplicando cruzado, 11 vezes x é igual a 55 vezes 2. 11 vezes x, 11x. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 5, 10, mais 1, 11. O 11 está multiplicando, ele passa dividindo em forma de fração. 111 dividido por 11 é igual a 10. Então, Pedro tem 10 anos, que é a resposta que está aí na alternativa C.